Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Pod Cristão. Estamos aqui na nossa última lição. Se você acompanhou aí esse nosso trimestre, todo o programa, toda a lição aí, meu muito obrigado pela sua presença, pela sua interação aqui com a gente. É muito importante, a gente fica muito feliz que você esteve conosco em mais um trimestre. No final eu vou dar um spoiler do próximo trimestre para você, então fica aí até o final, não pode sair do vídeo. A gente aqui está o trimestre esse trimestre das parábolas, histórias que transformam. Eu quero te convidar para pegar a sua lição, sua Bíblia. A sua Bíblia você pode ir lá abrir em Mateus 7, 21 a 27, que é o nosso texto base aqui da lição 13 dos jovens. Eu quero aqui apresentar o meu co-host aqui do meu lado de hoje, que é o Jonas. Ele é diretor dos jovens, futuro diretor do som aqui da Igreja de Bom Jesus, mas além de tudo também o cara é profissional em corrida. Então você que está aí, não sabe como que faz corrida, como é que corre, se corre com uma perna só, corre com as duas, ou vai pulando, como é que faz, se vai engateando, o menino aí vai te orientar, vai te passar as instruções, ele é um bom profissional. Mas você que também quer fazer alguma outra atividade, ele também é um personal trainer, então ele vai te orientar da melhor forma possível. Vamos lá, queria apresentar aqui o Wellington, né, que é o meu co-host aqui. Hoje ele está aqui muito feliz, que ele está com bastante família dele aqui hoje. Então o menino está até animado, está até mais feliz hoje, né? Ele é o nosso... Tem plateia também, né? Hoje a Futura está aqui para assistir ele também, então ele está feliz, está emocionado hoje. E ele é o diretor de sonoplastia lá do Dr. Paulo Prata. Ele está envolvido ali no Ministério Jovem junto com a esposa dele, né? Já posso falar que é a esposa, né? Já chegou já, né? Põe que contou, já chegou, vai. Vai desistir não, fica tranquilo, tá tudo certo. Mas ele também é entregador, né? Então se precisar que alguém entregue aí, ó, entrega rapidinho, tá mais rápido que o iFood, hein? Se precisar subir no muro, sobe, precisar atacar, ataca. Não tem problema não, chuta o cachorro também, se precisar. Tá rapidão, o menino é bom, viu? Mas não, se for muito pesado, aí não tem jeito, tá, gente? Aí vocês ajudam ele, porque dói a coluna, né? Então, o menino tá precisando fazer exercício também, né? Então, mas é isso aí, esse é o Wellington. Hoje nós vamos apresentar aqui também as nossas duas mulheres, né? Que estão aqui para as nossas convidadas. E elas são especiais, né? Primeiro porque uma já veio aqui algumas vezes e hoje nós temos uma que é novata, que já quer pegar a nossa caneca e levar embora. Que é a minha primeira vez, já quer levar embora. Mas aqui nós temos duas mulheres que estudaram na Palavra de Deus. Uma é a Kátia, eu acho que ela é líder master, ou só líder master dos Bravadores. Então, se você quer saber sobre os Bravadores, ela sabe tudo, né? Ela está ali envolvida há muito tempo ali nos Bravadores e ela gosta muito dos Bravadores. Então, ela está empenhada ali nos Bravadores da Central do Paulo Prata? Na Central de Barretos aqui. Então, se você quer conhecer os Bravadores, temos na Central, temos no Dr. Paulo Prata e temos aqui no Bom Jesus também. Então, fique convidado, você de 10 a 15 anos, a estar participando dos Bravadores, porque é muito bom, é muito gostoso e você aprende muito. E fora que tem as especialidades que você aprende no cotidiano, que pode ajudar você num futuro para você trabalhar em alguma profissão. A outra pessoa que nós temos aqui é a Marilu, que é a Maria Luísa, né? Mas eu falo Marilu porque é mais chegado, né? Mas é a mãe do Gabriel, nosso parceiro aqui do nosso podcast. Ela estava em quase férias, né? Mas estava em Bertioga, né? Aproveitando lá e também levando ali o ministério, né? De Deus ali, o que ela foi proposto para fazer por ela. Então ela está empenhada ali no Ministério da Mulher, está fazendo aí várias coisas, vários estudos também. E hoje ela veio aqui abrilhantar o nosso podcast. Desde já agradeço a vocês por aceitarem esse convite. Fiquem à vontade para dar um oi para a galera aí.
Oi, olá. Feliz sábado, né? Vai ser apresentado no sábado, é isso? Vai. Feliz sábado. Para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês. Cortou? Não, só conferindo. Feliz sábado. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, participando com essa galera aqui que, olha, coloca no chinelo. Eu acompanho, viu? Eu acompanho. As gafas eu fico sabendo por fora. É muito bom fazer parte assim com vocês, porque a gente não aprende também, né? Não fica só naquela, a gente acaba aprendendo também muito mais. Tem coisas que às vezes a gente acha que sabia e acaba vindo com essa lição maravilhosa, aprender a acrescentar mais ainda para a nossa vida. Feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos, né? E eu agradeço mais uma vez pelo convite e por estar aqui e que possamos todos juntos estudar a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida, né? Aquilo que a lição vem passando para cada um de nós, para a gente poder melhorar como ser humano e ser pessoas que possam estar recebendo a vida eterna. Amém. Agradeço aqui as mulheres, as meninas joviais aqui que aceitaram o nosso convite. E você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, quero saber, né? Se você tem vontade de participar aqui do podcast algum dia, se você sente esse desejo. Às vezes você pode não sentir o desejo, mas se você estuda a lição, participa ali da classe dos jovens, até mesmo dos adultos na sua igreja, mande uma mensagem para a gente no nosso, aí nos comentários, na descrição aí, ou até mesmo no nosso Instagram, que a gente vai conversar com você, vai te orientar sobre as coisas e a gente vai colocar já o seu nome na nossa agenda. Quero pedir aqui para a Kátia fazer a nossa oração inicial para a gente já dar início à nossa lição. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, somos-te gratos porque mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco mais da sua palavra. Que seu Santo Espírito se faça presente e que possamos ser iluminados para entender tudo aquilo que o Senhor quer de bom para a vida de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, por Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou aí sua lição, corre lá, pega a sua lição dos jovens e abre lá na lição 13, nossa última lição. Aqui o nosso título é Construindo sobre a Rocha. Aqui a gente tem uma casinha, né? E 3 lobinhos. Quando eu vi a imagem, eu lembrei de outra história, na verdade. Me veio na memória outra história, né? Os lobos ali assoprando a casa, bem exemplificada a uma outra história que, quando você é criança, a gente escuta, né? Na escola, até mesmo, às vezes, em casa, algum livro que leu. E aqui eu achei bastante interessante essa tirinha. E embaixo ali tem: nem que 1000 lobos soprem. Aqui a gente vê uma casa, aparentemente uma rocha ou não. No decorrer aqui da lição a gente vai saber mais detalhadamente. Mas eu achei bastante interessante essa tirinha. Fez refletir bastante, juntamente com o restante da lição. Ela foi bem exemplificada. Se alguém tiver algum comentário da tirinha, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Senão a gente já parte para o nosso domingo. Pode ir para domingo? Então vamos lá para domingo. Então. Vamos lá. Lembrando, né, que a nossa lição, o nosso texto-chave é Mateus 7, de 21 a 27. No decorrer dessa lição nós estaremos falando sobre, tá? Então fique atento aí que você vai entender bastante coisas. E a lição de domingo, como sempre, a gente tem uma história verídica e nada mais é que, por exemplo, o título é Fundamentos. E ali vai contar uma história, né, de um pregador que ele estava acampando ali na Alemanha e ele pegou um exemplar do livro da Eva Pohl, e o livro chama, vou ler em português, está escrito aqui, né? Nem a morte, nem a vida, que é Neither Death Nor Life. E ele começou a ler, né, dentro do voo ali, sobre as histórias ali,
Por quê? Porque esse livro ele conta a história dos avós desta mulher, que chama Hans e Susan Rolfe, que cresceram ali na Transilvânia, ali no século XX. Então, eles nasceram ali entre as duas guerras, né? As duas guerras mundiais que tiveram ali. E eles tiveram o quê? Enormes obstáculos, né? Porque você imagina você estar numa guerra, né? A gente não tem essa sensação, mas vamos imaginar que nós estávamos nessa guerra. E ali você passa por várias coisas, porque tem crise política, ascensão do comunismo, conflitos étnicos e perseguição religiosa. Então, você tem praticamente ali a sua fé abalada se você não está firme. E só que eles agarraram na fé. Então eles tiveram ali uma comunhão com Deus e eles não largaram de Deus. Então assim, eles foram desafiados, eles chegaram no limite, tiveram várias pressões externas do mundo que nasceram, experimentaram tragédias pessoais, incluindo a perda de um filho. E ali a gente imagina, né, para quem é pai e mãe, né, perder um filho, como que é devastador. Só que mesmo assim, eles manteram firme. E interessante do título deste livro é que ele foi tirado de Romanos 8, 38 e 39, que eu vou ler para vocês, está escrito assim: porque eu estou bem, certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse livro ele foi inspirado dentro desse texto bíblico que nos deixa ali uma calma, né? Porque quando nós estamos alicerçados na rocha, nós vamos entender sobre a questão dessa rocha e nós estamos firmes ali, dificilmente nós vamos desistir de Deus. Então, assim, a lição dessa semana ela vai estar revelando várias coisas relacionadas a isso, sobre a nosso alicerce, sobre nós fazermos na rocha ou na areia. E aí eu quero deixar para o pessoal estar falando aí. Bom, eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui vai entrar muito na parte segunda. Então, particularmente, eu não falaria nada, mas se as meninas aqui tiverem alguma coisa para falar, fiquem à vontade, senão a gente já entra aí na segunda, que é basicamente o que eu falaria. Se elas quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Meu filho fez o convite, né? E assim, eu fui fazer uma repescagem na lição para ver como que foi a lição, parábolas. Então, vendo assim, construindo sobre a rocha, o trimestre todinho foi preparado para que chegasse agora nessa do 13º, firmes na rocha, né? Que nós vamos conhecer agora e saber quem que é a rocha, né? Se a gente vai qual e onde nós devemos firmar. Exatamente. Vamos falar de segunda, então? Segunda, construindo na areia, né? A ilustração vem falando sobre a pessoa ser uma pessoa prudente, né? Um construtor prudente. Ou não. Isso vai depender da forma que a gente vai agir. As palavras que está nesse estudo, ela vem fundamentada em Mateus 7:24, no finalzinho do Sermão da Montanha, né? Então, aqui vem falando que a diferença entre um construtor prudente e o insensato gira em torno de darem ouvidos à palavra de Deus e viverem de acordo com elas ou não. Da forma que a gente vive, a forma que a gente responde aquilo que está escrito nas Escrituras, é que vai mostrar se a gente está sendo prudente ou não, se a gente está construindo a nossa casa na rocha ou na areia, né? E em Mateus 7:21, vem falando também sobre aqueles que estavam anunciando o cristianismo, que eles falavam, mas Senhor, nós, em seu nome nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, mas aquilo que eles estavam fazendo, estava baseando no quê? Na palavra de Deus ou naquilo que eles acreditavam, naquilo que os homens falavam?
né? Então, vem falando então que eles não estavam se submetendo à vontade de Deus, à forma que eles estavam agindo ali. E desobedeceram a lei de Deus, né? Está no verso 23. E há muitos que abraçam totalmente o rótulo de cristãos. Ah, eu sou cristão. Você fala assim, qual a sua religião? Eu sou cristão. Aí você fala assim, e aí, no que você acredita? Ah, eu sou cristão. Né? Acredito em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, tá. Mas, e aí, é dessa forma? O que te leva a acreditar em Deus? Né? Você realmente faz a vontade de Deus ou é só um rótulo que você tem? Ah, eu sou cristão. Né? Então, aqui, vem falando que há muitos que abraçam então, esse ministério, estão ocupados, estão fazendo as coisas, são persistentes, teimosos, né? Falam que, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo para Deus, mas, no final das contas, eles estão construindo só uma capa, uma coisa insensata, né, que eles estão fazendo. É uma coisa que não tem um firmamento, que é onde que está falando, que é construindo a casa onde? Na areia. Por quê? Né? Porque eles não estão firmados na palavra de Deus. E aqui diz assim, Jesus estava ressaltando que existem alicerces estáveis e instáveis, sobre os quais podemos construir a nossa vida. Aí vai para você essa pergunta. Aonde você está alicerçando a sua vida? O fundamento da casa representa as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas escolhas, transformando essa parábola de construção para a nossa vida pessoal. Né? Está sendo sólida a sua vida? Aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, seu casamento, seu trabalho, sua forma de agir com as pessoas, realmente está sendo tudo fundamentada na palavra de Deus ou está sendo fundamentada naquilo que eu acho, aquilo que eu quero? Né? Então, são coisas que, muitas vezes, a gente está fundamentado em coisas desse mundo que, de repente, pode cair, pode desmoronar. E aí? Qual que é o seu alicerce? Você vai cair junto ou você vai ficar firme ali como uma rocha porque você construiu aonde as suas convicções? Né? E, então, vem falando aqui no finalzinho dessa segunda-feira, que se não construirmos a vida sobre uma base sólida, as tempestades revelarão que nossa suposta estabilidade é uma ilusão. A rocha representa Cristo e os princípios do seu reino. E esses princípios não mudam. E quando as tempestades da vida nos assaltam, as palavras, as promessas, a misericórdia e o perdão de Deus sempre vai estar perdurando. Né? E tem até uma perguntinha aqui no final, né? Falei, olha só, muito legal para a gente pensar. Né? Poderíamos comparar a construção sobre areia com as características de modernidade líquida. Eu acabei de terminar a faculdade de pedagogia. E foi uma das matérias que a gente estudou, foi esse negócio de modernidade líquida. Eu falei, gente, mas o que é isso? Né? Aí você vai estudar, você vai entender que aquela pessoa, assim, ela se enquadra em tudo, ela vai se encaixando. Ah, se aquilo é dali, então vou me encaixar, legal, né? Tem uma coisa legal, vou me encaixar. Vou participar de tudo. Mas não vê que, muitas vezes, nessa forma que você está participando, você não está agindo da forma correta, da vontade de Deus. Né? Eu até respondi hoje aqui, as coisas são consideradas passageiras para essas pessoas. Né? E elas vão seguir na moda. Qual que é a moda hoje? É o verde? Então vou no verde. Qual que é a moda hoje? Prender o cabelo, então vou prender. Amanhã solta. Né? E assim, vão levando a vida como se não tivesse um futuro, né? Uma coisa realmente firme, alicerçada. Né? Então, esse é o problema de estar construindo na areia. Acho que um principal ponto que bate muito no que você falou é a geração de hoje de que tudo está fácil, né? Tudo você tem na palma da mão. Então essa lição ela pontou mais superficial, mas a lição passada ela pontou isso mais firme, que a geração de hoje ela é muito
né, vai na onda, né, vai no que os outros estão fazendo e seguindo, porque tá vendo que a vida dele é boa porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, então pera lá. Se a vida dele é boa assim, então eu tenho que ter uma vida boa igual a ele. Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, igual se baseia no que ele tá vendo ali na vida da pessoa, mas não está vendo o que é a vida da pessoa É aquele mesmo. negócio, se a maioria está fazendo, vou fazer também, Exato. não importa, né? Então ela não vê o que a pessoa passa fora das câmeras, as dificuldades que a pessoa tem, por às vezes se abdicar de determinada coisa, de não poder fazer alguma coisa, porque hoje ela é um famoso, né? O famoso, a grande maioria dos famosos ali, eles não vão a shoppings, a lojas, porque eles são assediados. Então, a que custo a pessoa tem a vida dela? Então, as pessoas se deixam levar muito pelo que elas veem nas câmeras das outras pessoas. Eu queria pontuar só duas coisinhas aqui que eu achei interessante, duas palavras, na verdade, que é prudente e insensato. Se você que está aí nos acompanhando assistiu a lição passada, você vai entender por que eu pontuei essas duas lições. Essas duas palavras. Se você não assistiu, assiste a lição passada, que ela está muito boa. Eu não tenho nada para falar. Se alguém tiver alguma coisa para falar, senão a gente já vai para Só falar uma coisinha aqui que eu achei interessante, que é assim, nós ou qualquer outras pessoas, elas podem parecer que está em comunhão, aparentemente. Elas podem estar recebendo a mesma coisa que nós, as bênçãos de Deus, recebendo aquilo que Deus nos prometeu, só que na hora que vem a tempestade, a primeira coisa que faz é a gente o quê? Culpar a Deus. A culpa é de Deus porque eu estou seguindo Ele certinho aqui, porque que Ele está deixando isso acontecer comigo. Então, eu achei interessante essa parte que vem falando sobre a questão de construir na areia. E o que é construir a rocha? Na terça-feira vem falando, construa sobre a rocha. Eu achei interessante que Mateus ele conta a história do homem que construiu na rocha e veio a tempestade, veio todas as coisas ruins, o mar se revoltou, tudo, e a casa ficou de pé. Na rocha. É incrível, né? Durante esse tempo assim que eu tive fora, assim, nós tivemos a oportunidade de ver grandes construções que falam assim, gente, como que pode? Mas se vocês verem, o alicerce eram enormes. E as casas construídas nas rochas. Nas rochas. E o que é o alicerce? É você cavar fundo. E o que nós temos que fazer como cristão? Cavar fundo. O cavar fundo é ler, estudar, entender e procurar entender e compreender a palavra de Deus. O que Deus tem falado conosco, quer falar para nós. Parábolas, ela vem com uma mensagem de amor, de carinho do Pai para nos ensinar. Ah, não compreende? Então, você vai explicar uma coisa para uma criança. O que Jesus fez? Ele foi lá e fez em parábolas. Filhinho, ó, é assim. Foi com a do filho pródigo, foi com a das dracmas, das virgens. Cada uma dessas histórias, dessas parábolas, vem para poder chegar agora, da rocha, alimentar e para a gente poder fundamentar em cada uma desses estudos, para chegar agora aqui. E foi cavando fundo, né? Cada sábado foi um buraquinho, foi uma pazinha que foi tirando. Hoje, para chegar nessa lição, construa sobre a rocha. Então, aqui vem falando que o construtor prudente é aquele que vai a Jesus, que ouve as suas palavras, ele explora os seus ensinos e depois ele coloca em prática. É isso que Deus quer de nós, que nós coloquemos em prática também. Porque você ir estudar, fazer igual você falou, parece que está recebendo as bênçãos, né? Fazer tudo certinho, viver como um cristão, se abster de alimentos que não pode, tudo isso. Mas e aí?
E o coração, como que está o coração? É difícil, é complicado, não é fácil. Principalmente para nós, assim, nesses tempos de hoje que nós estamos vivendo, que está tudo muito fácil, e aí a gente olha a geração de hoje que também parece que quer tudo fácil. E esquece de firmar, de construir, de cavar o alicerce e fazer para poder firmar na rocha. Quem que é a rocha? Jesus. É a nossa rocha. Construir sobre a rocha não é simplesmente afirmar ser cristão ou conhecer, né? Cavar fundo é um trabalho que acontece dentro de cada um de nós. É a busca diária, é a busca do Espírito Santo, pedir pelo batismo do Espírito Santo. É falar, Senhor, eu falei mal daquela pessoa, me perdoa. Ai, meu Deus. Eu fico o tempo todo assim. Ai, meu anjinho relator está aqui, anotando tudo que eu estou falando. Ai, meu Deus. Hoje eu fiz uma brincadeira mal assim com minha irmã lá. E aí eu peguei... Acontece uma coisinha assim, né? Eu falei... Vocês podem cortar depois. Ô, égua do faraó. Chamei ela de égua do faraó. Ela ficou muito estressada. Depois daquilo, eu olhei assim e falei assim, até eu queria ter sido uma égua do faraó, porque ela foi super bem tratada. Era banhada, penteada, escovada e vivia assim, porque tinha porte e tinha que ter força para correr. Então, elas eram super bem. Eu falei, eu queria ter sido uma égua do faraó daquela época. Ela ficou muito estressada comigo, fez um bico desse tamanho. Nem vou contar quem é. Então, assim, tirando as brincadeiras, nós temos o quê? Que conhecer, ir a fundo. E estarmos em comunhão. O que é ir a fundo? Cada dia. Ano bíblico, estudo de profecia. A gente está interagindo. Houve uma história. Ouviu a história de Jonas? Vamos lá saber como que foi a vida de Jonas. De Elias, vamos lá saber o que aconteceu. Vamos ver se é fato, porque hoje em dia a facilidade, a modernidade do celular, das redes sociais, estão trazendo o quê? A preguiça de ler, de estudar. Essa é a realidade. Então, isso daí tira muito foco. Nós temos que focar em Jesus, firmar em Jesus. Né? Cavar fundo é um trabalho que acontece dentro de nós. Jesus nos sustenta com suas promessas preciosas e estamos confiantes de que Ele cumprirá tudo. Em Romanos 4, 20 e 22, vem falando, eu achei o máximo quando eu li, porque conta sobre Abraão. Por quê? Abraão, ele passou por tantas coisas, mas ele estava tão ali, firmado em Jesus, em Cristo, em Deus, confiante em Deus, que era a rocha da vida dele, que tudo o que ele passou, ele ficou nervoso, estressado, com tudo que aconteceu, mas ele não saiu dos pés de Deus. Ele não abandonou. Ele seguiu e obedeceu. Firmar na rocha é obedecer. É o que leva. A areia você desmancha, ela vai saindo, você vai perdendo o controle. Por quê? Porque ela vai saindo debaixo dos seus pés, vai levando, aí a água vem e vai levando. Né? Agora, sobre a rocha, não. Pode vir a tempestade que for, você está ali. Eu queria só pontuar duas coisas interessantes que eu achei, comparando a lição de segunda e de terça, que eu vou ler, né, para ficar mais fácil. O problema não está no que ele não ouviu, mas no que ele não praticou. Isso, o imprudente. Agora, o prudente. Interessante é que a diferença entre as casas só foi percebida depois que a tempestade chegou. Ele praticava o que ele ouvia. Então, isso a gente trazendo para a gente hoje. A gente pode ouvir uma pregação, a gente pode ouvir aqui, você que está ouvindo o nosso podcast, ouvindo alguma meditação diária, não ler a Bíblia, enfim. Mas não adianta nada você só agregar esse conhecimento para você e não praticar. A Bíblia, ela é clara. Cristo é claro nas parábolas, que ele falava em parábola para se comunicar melhor com as pessoas ali. Porque se ele falava de uma forma mais, algumas coisas técnicas, mais formal, as pessoas ali que ele estava tentando alcançar não entenderiam.
Então ele era tão sábio que ele sabia a forma, as palavras, o contexto, para que cada pessoa entendesse o que ele estava falando, para que elas absorvessem, mas que elas também passassem isso para as outras pessoas que não puderam ouvir. Isso reflete na gente hoje. O que adianta você achar que você é um prudente e não praticar? É justamente o caso aqui do imprudente. Ele achava que ele era cristão porque ele estava envolvido nas coisas da igreja, ele fazia o trabalho missionário, fazia isso, fazia aquilo, mas o coração dele não estava preenchido de Cristo. Então, a maior diferença é justamente essa. Não basta você só ouvir, você tem que praticar. Acrescentando aí, Wellington, achei interessante também, né, aqui, fuçando aqui na lição de vocês aqui, o que eu achei o máximo foi a forma como Jesus ele explicava as parábolas. Sabe o que ele usava? As coisas mais simples que nós temos hoje. Ele usava a natureza. A semente, os animais, as montanhas, o mar. Ele foi pregar para as pessoas a planície. Então, para ficar mais fácil. Porque são coisas que estão presentes na vida da gente hoje e que nós temos que olhar assim e ser grato. Ali está. Quando a gente olha uma árvore, ali está Jesus, ali está o amor de Deus por nós. Quando a gente tem o privilégio de acordar de manhã e ouvir os passarinhos cantando, ali é o amor de Jesus falando. É a canção para os nossos ouvidos, é o hino, é eles louvando o céu. Então, a parábola, ela veio explicando tudo através da natureza. Jesus explicou tudo usando a natureza, para ficar mais fácil de nós gravarmos. Hoje mesmo, é igual eu falei assim, tudo que a gente olha, o ar que a gente respira, com exceção de Barretos, né? Mas assim, o ar que a gente respira é o quê? É agradecer. Agradecer por quê? Porque estamos vivos, é o fôlego da vida. É tudo a natureza, Deus representando sempre. Amém. Se a Cátia tiver alguma coisa para falar, a gente já parte aqui para a quarta-feira. Vamos lá. Só vou comentar uma coisa que eu achei muito interessante, que é, você está construído na rocha. Nós já explicamos, a Marilu, desculpa falar Maria Luísa, mas é Marilu para os mais chegados, que a rocha é Cristo. Então, nós temos uma coisa que é muito importante que eu vi aqui, que é encontrar paz em uma tempestade. Você que está em casa e nós que estamos aqui falando sobre a lição, nós já passamos por uma tempestade. Querendo ou não, alguma coisa nós já passamos. E quem que foi a nossa rocha que fundamentou, que dá a nossa esperança? É Jesus. Então, quando nós construímos na rocha, essa esperança sempre nos vem. E ela sempre nos vem e ela nos ajuda a ter paz na tempestade. E uma outra coisa que eu ouvi aqui é que Jesus nos dá coragem. E eu acredito que, claro, eu tenho mais dificuldade para falar em público ou para falar, me expressar tão bem. E Deus me dá coragem para fazer isso. E ao mesmo tempo, nós temos uma coisa que é legal, que é a paciência. E hoje eu estava conversando com um aluno, só para exemplificar rapidinho, conversando com um aluno, e ele tem uma vizinha ali que incomoda um pouco na questão de questionamentos, que é só discutir e brigar, e ele pacientemente conversa naturalmente. E eu falo, como que Deus conduz, né? Ele é um cristão também. E ele fala assim, como que Deus vai fazendo, né? Porque a gente comentando entre eu e ele, fala assim, se fosse por nós mesmos, eu já tinha falado isso, falado aquilo outro, mas Deus pacientemente fala, não faz isso não, faz assim. E aí depois você pensa, nossa, eu, com o meu gênio, com o meu caráter aqui, gritando, consegui falar calmamente com uma pessoa. Então, isso que quer dizer? Você está alicerçado na rocha. Então, inevitavelmente você vai conseguir passar por essas coisas e vai suportar todas as tempestades que vai passar na sua vida.
as perdas que você vai ter. Todo mundo já perdeu um ente querido, todo mundo já teve alguma perda que foi difícil de lidar, que foi difícil levantar, mas Jesus Cristo estava lá e nos levantou. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos firmados na rocha. Então, para a gente dar continuidade, e claro, como a gente está falando de rocha e alicerce, nós temos a nossa rede semântica, que é fundamento. Quando vocês ouvem a palavra fundamento, o que vem à mente de vocês? Gostaria de saber dos nossos convidados. Fundamento, uma palavra, um contexto. Fundamento, o que vem na cabeça de vocês? Podem falar. Alicerce. Alicerce. Alguma coisa, Marilu, que vem na cabeça? Fundamento. Já foi explicado, já foi falado tudo, né? Complementando, vocês viram que eu gosto de falar, né? Pode falar. Complementando, Jonas, o que você falou sobre todo mundo passou por uma tempestade e hoje nós ainda temos as nossas tempestades. E não significa que nós não vamos ter essas tempestades por sermos cristãos. Temos tempestades dentro das nossas casas. E o que nós fazemos? Pedimos para Deus nos orientar. Nós temos tempestade no emprego, no serviço. E o que nós pedimos? É o fundamento. É Jesus. Então, assim, nós temos, dia a dia, o normal, as tempestadezinhas. Vem um trovãozinho, mas daqui a pouco Deus vem e coloca tudo no lugar, tudo nos eixos. É o respirar, né? Aqui eu acho que seria colocaria talvez planejamento, pensando do lado de obra, né? Você tem que ter um planejamento ali de obra e tal, mas isso acho que também serve para a vida, para a nossa vida. É um planejamento ali, uma construção a cada dia que você vai fazendo ao lado de Cristo, fazendo sua comunhão, alcançando as outras pessoas. Então, acho que seria nesse sentido. Eu coloquei profundidade, né? Que profundidade é o que faz a diferença ali para começar tudo. E sem a profundidade você não tem como fazer um alicerce bom. Se você não fizer uma boa profundidade, nem um alicerce bom que vai ser construído vai cair com facilidade. Isso aí. Então, vamos aqui para a nossa quinta-feira, as convidadas. Fiquem à vontade. Não precisa brigar, não. Pode começar aí, uma. Eu até coloquei aqui, né, a parte de quinta, uma preciosa pedra angular, né? Aí eu falei, o que é uma pedra angular? É uma pedra da fundação, né? Aquela principal, né? Até anotei aqui para a gente colocar isso em mente. A pedra angular é o princípio da construção, o princípio da sua vida. Onde que está a sua pedra angular, né? Então, eu coloquei dessa forma. Pedra angular é onde a gente coloca, né? Onde as decisões que nós tomamos, a quem nós buscamos, aonde nós entregamos. Aqui eu achei interessante que fala até de um testemunho. E eu vivi uma tempestade e que eu poderia, e eu tive vontade de pular do barco. Mas, assim, Deus foi tão maravilhoso, tão, tão cuidadoso, que Ele cuidou, assim, de cada detalhe. De cada detalhe. E de pessoas, colocou pessoas no meu caminho para... Então, essas pessoas que Ele colocou no meu caminho foram, assim, os meus alicerces que Ele colocou para me ajudar, para me levantar. Então, a minha pedra angular é Deus. Aqui eu deixei anotado, né? Que Paulo, ele fala que Jesus é a rocha que forneceu a água aos israelitas para saciar a sede deles. Aí, lembrando da passagem, né, você fala assim, mas como assim, né? Eu falei, ele bateu Deus mandou ele só falar com a rocha, ele bateu, aí a rocha deu a água para o povo, jorrou ali,
Mas eu fiquei assim, mas não era para ele ter só falado? Ele bateu, aí foi onde continua, né? Na cruz, Jesus também foi transpassado, né? E ele foi transpassado pelas nossas transgressões, né? Então ali ele deu a vida e deu a água da vida para cada um de nós, né? Eu falei, é uma forma que eu nunca tinha, assim, você lê, você entende, mas nunca tinha visto dessa forma, né? Então são formas diferentes de uma mesma passagem para a gente colocar em prática na vida da gente. Jesus é água, e lá no deserto ele também foi naquele momento que Moisés bateu na pedra, né? Mas aí, Kátia, também fala que tem pessoas que rejeitam essa Sim. pedra angular. Tem pessoas que, porque não quer abaixar, não quer se humilhar, não quer obedecer, né? Hoje em dia, as pessoas procuram fazer o quê? Ir para o lado que é mais fácil. Por quê? É fácil obedecer os 10 mandamentos? É fácil, o principal que eles fazem, que é mais difícil, guardar o sábado. Amar o próximo, aquele que te feriu. Isso tudo é o quê? É a pedra, é rejeitar a pedra angular, que é Deus, né? Então, eu achei assim, bem interessante isso. Jesus, ele não nos abandona à mercê da tempestade. Ele nos convida a ancorar nossa casa na rocha. Cada dia apresenta novas oportunidades para construir na rocha ou na areia. Continuando nessa parte aí, cada decisão que tomamos é como colocar um tijolo na construção. Então, a cada dia, você está fazendo a sua construção, né? E quando vir a tempestade, se ela estiver firmada na pedra angular, que é Jesus, né? A tempestade vai vir, os problemas vão acontecer, mas você, no final, vai estar onde? Vai estar firme, porque você está alicerçado em Jesus, né? E ao ouvir os ensinos de Jesus e obedecer às suas instruções, estamos construindo uma base sólida. Então, vem a tempestade? Pode vir. Vai, às vezes, te machucar, vai deixar você meio, assim, fraco? Até pode, porque somos humanos, somos falhos, mas não vamos o quê? Não vamos cair a ponto de não levantar, porque Jesus vai estar sempre ali nos fortalecendo. Exatamente. Que aí quando a tempestade chega, né, pode ser tarde para uns. E agora o convite é que você tem ainda tempo e oportunidade, né, de se firmar. Colocar o tijolinho, igual a Kátia falou, um por um, é o alimento diário. É a leitura, é o estudo da lição, é a nossa comunhão com Deus, a oração, a intercessão também é muito poderosa, porque quando você intercede por alguém, você também recebe em dobro as bênçãos. Aqui, justamente a parte que a Marilu falou, eu estava acabando de ler, eu pensei, vou falar isso. Mas não é que possa parecer que é repetitivo, mas essa parte aqui, quando a tempestade chega, é tarde demais para construir uma base sólida, devemos fazer isso agora. Me lembrou na mente a lição 12, que fala justamente o que a lição de forma geral, a 13 fala, que ela vem de uma forma para a gente se preparar, para a gente ver as diferenças um do outro, mas de uma forma também de alerta. Quando a tempestade chegar, não tem mais o que você fazer. A casa já está pronta. Se a tempestade chegar e ela não tiver uma base sólida na rocha, ela vai cair, ela vai desabar. Isso a gente também pode fazer a semelhança à parábola das 10 virgens, que a gente tinha 5... Dá muito spoiler, não. Dá muito spoiler, não. Lá. Mas é sobre a parábola, não tem como não falar. 5 estavam, vamos ser mais claros, né? 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. Não, aí, aqui no pódio, a gente até levantou esse ponto. Não é que elas não, as imprudentes, não que elas não estavam preparadas. Elas estavam por um determinado tempo, porque aquela parte ali do noivo, elas tinham que esperar um tempo
para ele chegar. Elas imaginavam de que, não, beleza, esse tanto que eu tenho, ele vai conseguir chegar. Elas não imaginavam de que ele poderiam demorar mais do que o costume, né? O normal. Exatamente, era normal, vamos pôr aí, é normal o noivo se atrasar 3 dias, vamos supor que ele atrasou 5, elas não estavam esperando que ele iria atrasar 5 dias. O casamento dia 27, então dia 30 ele chega. Exatamente. Aí, já até esqueci o que eu ia falar. Os convites para alimentação. Gente. Elas não estavam preparadas nesse sentido. Então, as outras estavam preparadas além do que elas imaginavam, né? Outro ponto que a gente também comentou, as que tinham um pouquinho a mais, talvez elas podiam dar esse um pouco a mais para as outras. Mas aí a gente traz para a nossa vida. Você tem como salvar a outra pessoa? A salvação é individual. Você vai se salvar. Você não tem como salvar a outra pessoa. O que você pode é beneficiar, né, ali auxiliando, ajudando a salvação da pessoa, né, com um estudo bíblico, mandando alguma coisa para a pessoa, mas não que a pessoa vai ser salva assim, porque você deu alguma coisa em si. Por causa da sua ajuda, não, né? Ela mesma tem que aceitar, né? Da sua ação. Ela que tem que aceitar, ela que tem que fazer a parte dela para poder receber a salvação. E comparando aqui com as casas, você constrói a sua casa com a base que você tem. Se a sua base realmente é uma base fraca, quando chegar a tempestade que vamos pôr aqui os pingos e quando Cristo voltar, a sua base ela vai afundar. Você não vai ser salvo. A sua base, que é a sua comunhão, o seu dia a dia ali com Cristo, com as outras pessoas proclamando o Evangelho, sua base vai ser forte. Quando Cristo voltar, você vai ser salvo. Então é simples. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E assim, a gente pode pensar... A gente pode pensar, vamos imaginar nosso presente. Nós podemos imaginar o prédio maior que existe. O maior que existe, o mais sólido que a gente pensa que fala assim, esse está preparado para tudo. Mas mesmo esse aí, ele cai. Esse cai. Mas em Cristo Jesus não cai. Sim, o Titanic foi criado ali para uma base bem estruturada para não acontecer, né, um acidente. Mas a questão é simples. Para esses prédios, eu acho que é o Califa, que eu acho que é o maior de todos do mundo. E ele tem uma estrutura ali, uma fundação muito boa, uma estrutura muito sólida ali. E é um dos prédios maiores e ele foi construído para receber ventos de todos os lados ali. Então ele tem uma estrutura muito boa. Só que ele cai. Não cai. Cai. Se Deus falar que vai cair, ele vai cair. Agora, se a gente construir o nosso prédio na rocha certa, que é Cristo Jesus, nós não caímos. Nós não caímos assim. Não que nós não pecaremos, nós continuamos pecando porque nós somos assim. Mas Deus nos fortalece para aguentar essa pancada. E não sei se é pancada de um lado, se é pancada do outro, mas você continua firme. Então a estrutura, através da rocha que é Cristo Jesus, a gente não tem como cair. E já engatando aqui o gancho para nossa sexta-feira, nosso último dia, aqui ela vem colocando alguns pontos que ela menciona Israel, que estava ali acampado em volta de Canaã, que apesar deles estarem ali, terem passado um tempo com Deus, protegendo eles, guiando eles, mostrando o caminho que eles deviam seguir, isso não os tornaria salvos, os deixaria salvos. Eles tinham que continuar dia a dia buscando a Deus, adorando a Deus, fazendo o que eles tinham aprendido ali. Não era só uma coisa, cheguei aqui, agora
tô sossegado, né? Não preciso fazer mais nada. Não, é um trabalho diário. A gente traz isso para os nossos dias de hoje. O que a gente aprende, o que a gente escuta, a gente não simplesmente tem que deixar ali para estagnado. Eu já escutei isso aqui, então não preciso estudar mais, não preciso fazer isso, já tenho tantos anos de igreja, né? Às vezes, então eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada, não tem mais nada do que eu aprender. Então eu diria uma característica do ser humano, esse egoísmo dele, né? De achar que ele sabe de tudo, de que se vangloriar das coisas que ele faz. Pô, aprendi isso aqui porque eu sou bom mesmo, ninguém me ensinou nada, eu aprendi por conta, Deus não me ajudou em nada. Então, a maior dificuldade do ser humano é dar créditos a outra pessoa e, principalmente, dar créditos a Deus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que a gente sempre está ali pecando, sempre, igual eu falo do João, a gente sempre peca, em todo momento, em pensamento, em atitudes, mas você tem que se redimir dos seus pecados pedindo perdão para Cristo, para que assim os seus pecados sejam perdoados. Não você sentir remorso, você realmente se sentir arrependido daquilo que você fez. Eu vou ler aqui um trechinho de uma parte da lição que eu achei interessante. A religião consiste em praticar as palavras de Cristo, não praticá-las para ganhar o favor de Deus, mas porque, sem nenhum merecimento de nossa parte, recebemos antes o dom de seu amor. Cristo faz nossa salvação depender não meramente do que professamos, mas da nossa fé, que se manifesta em obras de justiça. Agir, não simplesmente dizer, é o que se espera dos seguidores de Cristo. É por meio da ação que se edifica o caráter. Então, achei bastante impactante e interessante essa parte da lição. E a lição, de forma geral, dia a dia, lição a lição, ela veio trazendo coisas para que a gente reconhecesse mais o nosso eu, diminuísse mais o nosso eu, porque a gente aqui na Terra não é nada sem Deus, sem Cristo na nossa base. A gente tem que ter Cristo como a nossa base firme, a nossa rocha, para que quando a tempestade chegar, a gente tenha onde se segurar, e não tem lugar melhor do que se segurar nos braços do Pai. Não sei se alguém tem alguma coisinha para falar da lição de forma geral, da sexta, se quiser pontuar para a gente já encerrar nosso programa de hoje. Acredito que quando a gente busca, mesmo que você está lá, eu não quero fazer lição hoje, mas aí você fala, Senhor, me ajuda. Você está buscando cavar aquele que nós falamos no fundamento. Quando você se humilha perante Deus, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não quero fazer isso daí, é firmar. Quando a gente deixa eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o fundamento, né? Esse é o alicerce, esse é o tudo. Quando a gente deixa do eu para deixar Jesus trabalhar em nós e por nós. É maravilhosa, a lição de vocês está maravilhosa. Agora eu vou estudar a dos adultos e também a dos adolescentes, que eu estudo também, e agora a dos jovens. Completando o que a Marilu falou, então, é o poder para obedecer. Ele vem da onde? De Cristo, né? O nosso alicerce, nossa pedra. Não tem outra forma da gente conseguir ficar firme se não for em Jesus. Só um detalhe, nós também devemos pedir ao Espírito Santo, porque é Ele que nos rege, que nos ajuda perante Deus, perante a Trindade. Todos os dias nós temos que pedir o batismo diário do Espírito Santo e sempre pedir perdão pelos nossos pecados. E claro, né, não podemos deixar de falar que nós estamos na rocha, estamos alicerçados, e ali nós construímos,
e nós podemos ser o quê? A luz do mundo. Então, nós temos esse privilégio de fazer uma obra que Deus nos permitiu fazer e Ele nos convidou. E você pode pensar, e eu já falei nas lições anteriores, podemos pensar que nós não temos a capacidade, ou porque nós temos muitos erros, mas Deus conhece o seu coração. E Ele, se você deixar, Ele vai usar você. E Ele vai usar você para salvar alguém. E toda a lição falou sobre isso. Nós temos que salvar alguém. Nós, por nós mesmos, salvamos? Não, mas você planta a sementinha. E através da sua sementinha que você plantou, que pode demorar anos, ou pode demorar um dia, 2 dias, essa sementinha ela vai brotar no coração dessa pessoa que vai aceitando, e ali o Espírito Santo vai estar transformando essa pessoa. E quando você menos esperar, ou você não vai ver, apenas você vai ter o privilégio de ver no céu, e essa pessoa vai lembrar, e você vai lembrar dela. Fala, nossa, lembro de você. Então, aquilo que você falou para mim, ou aquilo que você fez por mim, fez a grande diferença para mim conhecer a Cristo. Então, que fique essa mensagem. Construímos na rocha certa, fizemos o alicerce certo, estamos edificados, e com Cristo nós não tem como a gente se perder. Queria ler uma última coisa aqui antes da nossa oração. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Então, que a gente tenha essa pergunta cada dia para a gente estar mais próximo de Deus. Queria que a Marilu fizesse nossa oração. Querido Deus, Pai amado, gratidão, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui com esses jovens que são a luz do mundo, Pai. E a eles, Pai, todo o poder, a força para poder levar a palavra e plantar, Pai, também a semente no coração de outras pessoas que precisam de Ti. Senhor, resgata aqueles nossos jovens que estão afastados, Pai. Ser com cada um, abençoe, Pai, esse projeto desse podcast que possa crescer, ampliar, Pai, e resgatar vidas também. Porque é um plano genial, Senhor, que através também desses meios de comunicação tem levado, alcançado corações e pessoas. Abençoe, Pai, cada pessoa aqui presente, cada família em casa também, que não pôde estar presente, que seu Santo Espírito visite os enfermos, todos aqueles que precisam de Ti, o Senhor sabe o motivo de cada coração. Batiza-nos com Teu Santo Espírito e usa-nos, Pai, usa-nos para o bem, para fazer o bem, que nós sejamos, Pai, a Sua luz, que as pessoas possam ver Cristo em nós, aonde estivermos. Graças Te damos por tudo que tem feito, no santo nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você está aqui desde o começo, você escutou que eu tinha uma novidade aqui para o nosso final, que é nosso novo trimestre, a nossa nova lição do trimestre, que vem com o título O Verbo, Vida e Obra de Jesus no Evangelho de João. Então aqui a gente teve esse trimestre parábolas, toda lição uma parábola de Cristo, e aqui que vem trazer uma lição diferente, renovada aí, bonitona, com o título O Verbo, Vida e Obra de Jesus no Evangelho. Então, se você quer saber o que essa lição nova vai tratar, o que vai falar nessa nova lição, te convido para fazer parte aqui no nosso próximo programa, que a gente vai lançar com a nossa nova lição do novo trimestre. E eu quero te pedir também para você curtir, compartilhar o nosso vídeo aí, que ajuda bastante o nosso canal. Divulgando o canal, você também alcança outras vidas, outras pessoas. Vamos fazer a nossa parte e deixa o Espírito Santo agir na vida das outras pessoas, o que não cabe a nós, mas cabe a Cristo. E eu quero te convidar também para mandar uma mensagem de carinho, de conforto, o que você achou desse trimestre, para a gente estar te respondendo aí. Até mais. Tchau.